Vamos para mais uma aula e nessa aula eu quero te mostrar como que nós podemos fazer para interagir com fórmulas entre as planilhas. Como assim? Vamos pensar comigo aqui. Eu estou usando esse modelo da padaria Queijinho Queijão e aqui nesse arquivo do Excel, nessa pasta de trabalho, eu tenho 3 planilhas. Então eu tenho a planilha vendas, que é todas as vendas do dia da padaria, onde eu tenho o produto, tenho a quantidade, o valor vendido, o total. Eu tenho uma planilha de estoque, onde eu quero calcular o estoque após as vendas. Então nessa planilha eu tenho um estoque inicial e eu quero aqui calcular o estoque que vai ficar depois que aconteceram essas vendas. Eu tenho uma última planilha que é a comissão do vendedor, onde eu quero calcular quanto que o vendedor vai ganhar de comissão em cada um dos produtos vendidos. Então eu tenho para eu fazer essa fórmula, eu vou ter que buscar informações na planilha de vendas, tanto para achar a comissão quanto para achar o estoque após a venda. E nessa aula eu quero mostrar justamente isso, como que a gente consegue fazer fórmulas usando informações que estão em outras planilhas. Então isso é bem simples. Vou abrir aqui rapidamente o PowerPoint, só para mostrar essa fórmula aqui. Então a gente vai precisar disso quando a gente trabalha com muitas planilhas abertas, quando a gente tem trabalhos grandes, né, e que há necessidade de uma planilha ali calcular, o que é muito comum de acontecer, né? Se você está calculando aí qualquer tipo de coisa, se você está usando planilhas profissionalmente, a chance de você precisar disso é imensa. Para você poder deixar o seu arquivo mais organizado, você vai dividir ele em planilhas separadas e vai usar informações uma para fazer cálculos na outra. Então, para utilizar uma célula de uma planilha em outra planilha, onde nós vamos usar as referências, nós vamos usar da seguinte maneira: a gente tem o nome da planilha original da célula, exclamação, o endereço da célula. Então quando numa fórmula eu uso o nome da planilha, exclamação, endereço da célula, eu estou dizendo que o que vai ser calculado nessa fórmula é o que está nesse endereço dentro dessa planilha, tá? Parece confuso, mas você vai ver que é muito simples, porque você não vai precisar nem decorar isso. Só estou te mostrando para você realmente entender o que acontece quando a gente monta a fórmula. Vou voltar aqui no meu Excel. Então vamos utilizar aqui essa planilha para calcular o nosso estoque. Então, estoque após vendas. O que é o estoque após vendas? É o meu estoque inicial, né, o estoque que eu tinha, menos a quantidade de vendas daquele produto. Então aqui meus produtos estão na mesma ordem nessa planilha de vendas, mesma ordem nessa planilha de estoque. Então eu vou fazer esse cálculo. Como que eu vou fazer isso? Igual a gente já vem fazendo. Vou colocar o sinal de igual, indicando que é uma fórmula. Vou clicar onde eu quero o estoque inicial. Vou subtrair, colocar o sinalzinho de menos. E aí eu teria que colocar vendas, que é o nome da planilha, exclamação e a célula. Só que eu não preciso digitar isso. Eu posso simplesmente ir com o mouse na outra planilha. Então eu vou clicar em vendas e vou localizar a célula que eu quero nessa operação, que é a quantidade vendida. Então eu clico nela. Olha aqui como é que fica a minha fórmula quando eu clico, ó, igual B4 menos vendas, exclamação B6. Então ele está pegando o B4 lá na planilha de estoque, subtraindo o B6 que está na planilha vendas. Agora é importante, quando você já marcou aqui, se finalizou a fórmula, basta você dar Enter. Se você precisa prosseguir a fórmula, você continua escrevendo ela aqui. Se você fizer isso e clicar para voltar lá, você vai desmarcar e vai bagunçar a sua fórmula aqui. Então minha fórmula já está ok, já fechei ela, simplesmente eu dou Enter. Ok, dei Enter, já está aqui calculado. Então meu estoque após as vendas, 190, que é 30 menos 110.
Então ficou certinha o meu estoque. Então eu fiz da coalhada, do requeijão, da manteiga, do iogurte, do pão e o suco. As fórmulas são todas a mesma. Então nós já vimos sobre referências, nós podemos simplesmente copiar daqui para baixo que vai ficar certinho. Então eu posso arrastar até o final, e se eu olhar aqui a segunda fórmula, eu vou ver que aqui agora é B5 menos vendas B7, B5 menos vendas B8, e como estão todos na mesma ordem, vai dar certinho a minha fórmula aí do meu estoque após vendas. Então é muito simples, é só você realmente clicar na planilha que você quer e selecionar o dado correto. Vamos fazer também a comissão, é a comissão do vendedor aqui. Então se eu quero calcular a comissão da coalhada, como é que eu vou fazer? Vou colocar o sinal de igual para indicar com uma fórmula. A comissão do mês está aqui indicada, então eu vou usar essa célula e vou multiplicar pelo valor vendido no mês da coalhada. Então eu vou lá na minha planilha de vendas, venho em coalhada, acho aqui o total que foi vendido. Cliquei, ele já adicionou aqui para mim na fórmula, B2 vezes vendas D6, e aí eu posso dar Enter. Então a comissão que esse vendedor ganhou de coalhada foi R$ 14,63. Agora uma coisa importante, eu posso vir e copiar isso simplesmente para baixo? Nós já vimos que não, né? Porque eu estou multiplicando aqui o B2, que é o 7%, e todas essas células são multiplicadas por B2. Então antes de copiar, eu tenho que vir aqui e travar o B2, colocando o cifrão antes do B e o cifrão antes do 2, ou simplesmente pressionando a tecla F4 para o Excel fazer isso para mim de forma automática. A partir daí eu dou Enter, vai continuar o mesmo resultado, e aí sim eu posso copiar para todas. E aí tá aqui todas elas multiplicadas por B2 e buscando a informação na planilha vendas. Então é bem simples usar referências em planilhas diferentes. Você pode ter várias planilhas aqui, todas interagindo entre si, e isso é muito legal, porque uma vez que você mudar um resultado aqui, por exemplo, se a coalhada eu vendi 0, todas as outras planilhas que usam aquela informação já vão estar automaticamente atualizadas. Então espero que você tenha entendido isso aí. Se tiver dúvida, reveja a aula e principalmente pratique para que você realmente aprenda. Um grande abraço e até a próxima.